Obrigado por ter aceitado o nosso convite e já se dispôs aqui a ir em todo o interior com a gente, que o próximo de Presidente Prudente já está lá, que a gente vai ver combinar aí com a agenda dele, e eu fico muito feliz de vê-lo aqui, de estar fazendo essa militância, né? Porque além de estar fazendo tudo lá em Brasília, assim como os nossos deputados federais, né? Ele faz e vem aqui fazer a militância o dia a dia, fazer a campanha para o Lula, fazer a campanha do Haddad agora, que ele sabe aí dessa importância de ter um Brasil realmente democrático, né? Com a palavra, Marinho, à vontade. Obrigado, bom dia. Eu cumprimento a todos os companheiros, companheiras, amigos, amigas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Né, professor Bacarim? Comentar aqui os nossos companheiros da mesa. Eu não vou nominá-los, estão todos aqui, já falaram, né? Nossa vereadora, nossa deputada, nossos deputados, nossa direção. E ontem, aliás, é o seguinte, falei para o Ivone e para o Kiko, se achar que é importante nossa participação nessas reuniões, e parabenizar e cumprimentar por conta de trazer as reuniões de diretório para o interior, agregar, fazer reunião ampliada, incorporar a nossa militância, vamos ajustar. Não fala para a imprensa, por favor, ninguém fala isso para a imprensa, tá bom? Isso não ajuda. Ter a agenda de ministro da região para propiciar a possibilidade de estar com vocês, correndo o Estado, porque isso nós precisamos valorizar a nossa presença, a presença da nossa direção, da nossa militância, de forma organizada, para fazer a diferença nos desafios que nós temos nesse momento aqui. Evidente que, quando a gente olha para os vários desafios, tem muitos desafios, né, Zaratina? Muitos. Tem os desafios dos projetos de governo e da classe de tramitar no Congresso Nacional. Um debate importante é o debate da jornada de trabalho, talvez o carro-chefe desse momento é o debate da jornada de trabalho, o fim da jornada 6x1, enfim. E nós precisamos, estamos lá tocando. Muita gente quer saber, então aproveitar e falar um pouquinho disso, né, Kiko, para que nós estejamos sintonizados no nosso esforço de agenda no Congresso. O presidente Lula tem falado sobre isso, vocês têm acompanhado. Nós desejamos que o Congresso aprove esse ano a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1. É um pedido da classe trabalhadora, da nossa juventude, das mulheres, e que a jornada 6x1 ela é cruel, em especial para as mulheres e para a juventude, que é o momento de agregar conhecimento. É preciso estar muitas vezes com mais horas disponível para os cursos de aperfeiçoamento, para a qualificação, para a elevação de conhecimento, enfim, as faculdades, os desafios acadêmicos que particularmente a juventude tem nesse momento aqui. Então acho que esse debate ele é muito importante. O que a reação do presidente da Câmara tem dialogado conosco? Eu, ministra Gleisi, o ministro Boulos, eu e Boulos tivemos por 2 vezes com ele, e a última vez com a ministra Gleisi, discutindo como tramitar essa pauta no Congresso. Ele fala uma coisa que necessariamente não é real, mas ele tem dito que ele deseja pautar e votar este ano, no primeiro semestre, a redução da jornada de trabalho e o projeto de aplicativo. Segundo ele, é vontade política dele e compromisso dele para com o governo. Pediu para fazer uma conversa com o presidente Lula, então nós estamos buscando trabalhar após o fim da janela aqui, tá certo? Que está muito tumultuada a agenda do nosso presidente, aliás, não só nesse período, a agenda dele é muito tumultuada o tempo todo, porque afinal de contas o presidente Lula não é um líder no nosso país, é um líder global. Então tem uma agenda internacional muito intensa que acaba comprometendo muitas agendas que nós precisaríamos da presença dele aqui. Então ele pediu, o presidente Mota pediu para ter essa conversa com o presidente Lula para fazer o planejamento dessa agenda de tramitação no Congresso. Nós estamos trabalhando para viabilizar isso, porque acho que ela é estratégica e importante. Agora, ele tem conduzido o debate, diferentemente do que ele tinha se comprometido comigo com o Boulos,
que ele disse que soltaria, mandar as PECs, mas iria soltar ao mesmo tempo os PLs, a partir da Comissão do Trabalho. Por enquanto está parado, né? Eu estive na Comissão do Trabalho na terça-feira, quarta, não sei exatamente, e o pessoal tinha dito que aprovaria na Comissão do Trabalho o relatório do deputado Léo Prates. E parece que isso não aconteceu essa semana, né? Vamos botar pressão para ver se semana que entra aconteça, porque a preferência do governo é que isso seja feito por PL e não por PEC. Por que por PL e não por PEC? Porque por PEC tira o presidente da festa. Tá certo, amigo? Tá certo? Tira o presidente, não pode sancionar. E tem um risco nas PECs. Se vier uma coisa quadrada lá, nós não podemos vetar. Então, o debate do governo é: nós queremos que tramite os PLs de redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, jornada máxima, e 2 dias de folga na semana. Isso aqui é suficiente para botar fim a 6x1. A grade de jornada, negociação coletiva. Então você garante a importância da redução da jornada máxima, garante o fim da 6x1 e os sindicatos retomar o protagonismo do sindicato e mesmo negociação, convenção coletiva para definir as especificidades dos setores da economia. Então, resumidamente, essa é a prioridade do governo em relação a esse tema. A conferir. Agora, o governo, o presidente Lula, tem definido ponderação para não encaminhar o PL com urgência, mas se não andar até meados de abril, o presidente Lula vai encaminhar um PL com urgência. Nós queremos para valer que avance esse debate, ok? Veja, o momento de qual é o nosso falar também dos aplicativos, que talvez seja interessante, porque há muita controvérsia em relação ao debate dos trabalhadores de aplicativos, de entregadores e de motoristas. Eu tenho dito que, feito uma pergunta nos debates que participo, a quem interessa manter a situação dos trabalhadores de aplicativos do jeito que está? Interessa somente às empresas. As empresas trabalham o tempo todo para não ter aprovação de lei que regulamente, porque para elas está a cavaleira de reter mais de 50% dos motoristas de aplicativos, tá certo? O Pedro é motorista de Uber de aplicativo há 2 anos, chega a reter de certa corrida 60% do valor. A SECOM está falhando, porque o governo, dos motoristas de aplicativo, está sendo um vilão, graças a esse trabalho que eles fazem na cabeça dos motoristas. Eles trabalham com influência, mentindo, com as narrativas mentirosas. Uma das narrativas é que nós queremos taxar os motoristas, né? Então, o que nós falamos de pagamento mínimo, eles transformam isso que será uma taxação dos motoristas no debate do porão das narrativas mentirosas, né? Das fake news. Inventaram um nome chique para mentira, que é fake news. E muita gente nossa fica com dúvida, exatamente, mas o governo, será que está nessa, será que não está nessa? Então, para nós, isso é importante que tenha o seguinte, a clareza: o melhor para os trabalhadores é ter alguma lei de proteção, que necessariamente não é a lei desejável nem pelo governo, nem pelos motoristas e os entregadores, mas uma coisa que dê garantia a eles, segura, para a partir daí trabalhar todo ano para avançar. Eu costumo dizer, hoje a convenção dos bancários é dessa grossura, né? Dessa grossura. Há 20 anos atrás, que grossura que era essa convenção coletiva? Era isso aqui, ó. Assim que os metalúrgicos da ABC, o Moisés falou aqui, cadê o Moisés? Há 20 anos atrás, que grossura que era a convenção dos metalúrgicos? Hoje, não chega a ser grande igual dos bancários,
mas é bem robusta, né? Que agregou muitas conquistas aqui ao longo do tempo. Assim tem que ser e será com os motoristas, os entregadores. Nós precisamos de uma lei que dê a eles a garantia de, a partir daí, caminhar degrau por degrau para fortalecer esse segmento de trabalhadores e trabalhadoras, que é inevitável. Há algumas controvérsias, vamos continuar debatendo, mas é importante usar aqui para o Arlindo ter uma lei que dê essa garantia mínima para eles poderem avançar a partir daí. Então essa é a nossa opinião, nossa posição. O Estado de São Paulo no Brasil, este ano, é um ano, o Arlindo falou assim, a eleição passada é a mais importante das nossas vidas. Na verdade, a eleição mais importante é que nós estamos disputando. Esse ano será esse ano, daqui 2 anos será daqui 2 anos. Então daqui 2 anos, qual é o desafio nosso? Né, Duda? Daqui 2 anos, o desafio é ampliar a quantidade de cidades que podemos governar, a quantidade de vereadores e vereadoras, né? E vereadoras, Ribeirão Preto dá um show, porque tem bancada de 3 e 3 mulheres, portanto, uma parabéns aí para as meninas. E nós temos, acho que, um momento de oportunidade, porque a reeleição do presidente Lula, ela é determinante, então nesse momento é a eleição mais importante das nossas vidas, mas tão importante quanto a eleição do presidente Lula é a eleição no estado de São Paulo. Nossos dirigentes, nós estamos aqui numa plenária de dirigentes, os não dirigentes têm que ter a consciência que nós aqui nesse estado somos determinantes para a vitória do presidente Lula. Nós somos determinantes, assim como foram determinantes na eleição de 22. O presidente Lula, se a gente olhar e comparar a eleição do Haddad 18 e a eleição do Lula em 22, nós vamos observar que o Nordeste, que é o nosso polo de resistência, né? Que nos acompanha há muito tempo, dando votação majoritária para nós, mas o Haddad teve mais votos no Nordeste 18 do que o Lula em 22. Não significa que o Haddad é maior que o Lula no Nordeste, não disso se trata. Mas aquela conjuntura ali foi isso que aconteceu, por quê? Porque o bolsonarismo comprou muito voto naquele processo. Mas em São Paulo nós demos a derrota para o Haddad em 18, e em São Paulo nós demos a vitória para o Lula em 22, porque nós revertemos 6 milhões e pouquinho de votos, 18 para 22, é isso, Natinho? 5 milhões e meio, né? Tivemos a mais em 22 do que tivemos em 18. Se a gente tivesse repetido em 22 a votação aqui, nós teríamos Bolsonaro como presidente da República. Percebe a nossa responsabilidade? E agora de novo, então pensar uma chapa forte em São Paulo, ela é determinante para garantir a reeleição de Lula e disputar São Paulo. E queria dizer para vocês o seguinte: nós precisamos, cada um de nós, acreditar que é possível ganhar São Paulo. Muita gente fala, mas isso não se dá por decreto, eu acredito, então isso vai virar. Necessariamente não é assim, mas pode ser. Eu tenho opinião de que nós já não governamos São Paulo por falta de acreditar. A nossa militância não acreditou quando a Marta foi candidata a governadora. Se tivesse acreditado, nós tínhamos ganho a eleição naquela eleição, quando o Mário Covas foi reeleito. Ali, se lembram bem, os estudos de pesquisa ficaram uns 15 dias sem divulgar a pesquisa, porque a Marta tinha passado o Mário Covas. Esconderam essa informação do povo paulista. E teve dirigentes, militantes graduados nosso, que acreditou e já começou a trabalhar o voto útil no primeiro turno com o Mário Covas,
E foi isso que botou Mário Covas com 71 mil votos na nossa frente, porque nós teríamos ganho aquela eleição se nós tivéssemos acreditado. E ali teve o papel, faltou o papel da direção do nosso partido, faltou a nossa militância acreditar nessa possibilidade. Então eu quero aqui chamar, vamos acreditar que é possível derrotar o Tarcísio aqui em São Paulo. O Zé Martins falou aqui, o Galindo, vários falaram aqui. O Tarcísio, ele é favorito nessa eleição, tá certo? Não podemos negar. Nesse momento, a fotografia de hoje, ele é favorito. Mas ele é imbatível. É um líder fraco, é um governo horroroso, ausente, e que tem na figura de prefeitos e prefeitas que não gostam do Tarcísio. Tirando a extrema direita, mas tem até prefeito do PL que fala, se não fosse o Lula, se não fosse o governo federal, nós estávamos lascados, porque esse governo não traz nada, especialmente no interior do estado de São Paulo. Nós precisamos saber trabalhar nesse período aqui de pré-campanha para poder consolidar essa visão, para poder chegar na eleição e ganhar essas eleições, fazendo Haddad o governador do estado. E não devemos constranger de dizer que o Haddad é o melhor ministro. Tá certo? Que nós temos que enaltecê-lo aqui para mostrar para os paulistas. Nós temos um quadro de fato preparado em condições. Tá certo que às vezes o discurso dele é meio tão professoral, que nós estamos até adotando hoje aqui, tá certo? Ninguém está enaltecendo, que nós estamos na plenária de dirigentes. Às vezes a gente gostaria de um cara inflamado, falando, discursando, berrando, e ele fala no tom profissional. Mas nós sabemos da sua capacidade e competência. Nós sabemos que nós teremos, como disse o presidente Lula, o melhor candidato e o melhor programa de governo para governar São Paulo. A transformação que nós queremos no Brasil passa por São Paulo, porque São Paulo é tão forte que segura o impedimento da gente avançar em várias bandeiras. O processo de distribuição de renda necessário passa por São Paulo, passa por derrotar a elite paulista e brasileira aqui nas nossas eleições. Quem estuda e pesquisa como Bacarinho sabe que as estatísticas todas têm grandes influências na elite paulista. Se nós queremos um processo que aprofunde a distribuição de renda, porque o imposto de renda aprovado, a isenção para 5 mil, é um